Olá, é um prazer ter você aqui. Você está no Theo Reformata Cast. E sim, aqui a teologia reformata sua mente. É isso mesmo, e hoje vamos mergulhar em um tema fascinante que vai fazer a sua mente expandir. Vamos falar sobre a doutrina da expiação definida e a pergunta que fica é: Cristo morreu por todos os homens ou por seu povo? Exata. E essa é uma daquelas perguntas, né, que dividem opiniões há séculos na teologia. A gente vê principalmente as visões que o pessoal conhece como calvinista e arminiana batendo de frente. Com certeza. E o nosso objetivo hoje é explorar o que está por trás dessa pergunta. Porque no fim das contas, a gente está falando do coração do cristianismo. Sim, a expiação, a obra de Cristo na cruz. Exato. É o ponto central da nossa fé. É sobre como um Deus santo se reconcilia com a humanidade pecadora. Então, entender para quem essa obra foi feita é fundamental. Certo. Então, para a gente começar a desembrulhar isso, me ajuda a explicar de um jeito simples essas duas visões principais que respondem à pergunta. Vamos lá. A primeira, que é talvez a mais popular hoje em dia, é a visão arminiana, ou de expiação universal. Universal, ou seja, para todo mundo. Isso. A ideia é que Cristo morreu por todas as pessoas, sem exceção. A morte dele tornou a salvação, e essa palavra é chave, possível para todos. Possível. Então é como se a porta da salvação fosse destrancada para todo mundo, mas cada um tem que decidir se vai abrir e entrar. É essa a ideia? Perfeito. A salvação só se torna efetiva para quem, com a ajuda do Espírito Santo, usa seu livre-arbítrio e escolhe crer. A decisão final está na mão da pessoa. Entendi. Essa visão tem uma lógica bem intuitiva, eu diria. Agora, e a outra? A visão calvinista. Então, a visão calvinista vira essa lógica de cabeça para baixo. Ela é chamada de expiação definida, ou às vezes o pessoal usa o termo limitada. Definida. Isso já soa bem diferente. Totalmente. Aqui a ideia é que Cristo morreu com uma intenção específica: salvar os eleitos, o seu povo. A morte dele não apenas tornou a salvação possível, ela garantiu e assegurou a salvação deles. Assegurou. Outra palavra-chave. Então, nessa visão, a cruz não só destrancou a porta. Ela foi lá, pegou os eleitos pela mão e os colocou para dentro. Exatamente. A obra foi 100% eficaz para cumprir o seu propósito. E isso me lembra uma provocação que o pregador Charles Spurgeon fazia, que é muito boa. Qual era? Ele perguntava a um arminiano: a morte de Cristo assegurou a salvação de todas as pessoas? A resposta é não. Aí ele perguntava: ela assegurou a salvação de alguém em particular? A resposta também era não. Nossa. Isso te força a perguntar, então, o que a morte de Cristo de fato realizou de forma definitiva, o que ela garantiu. É uma pergunta bem desconfortável, né? É a pergunta central. E, historicamente, a gente não tem só essas duas respostas, sabia? Existem pelo menos uns 4 pontos de vista sobre isso. Ah, é? Então vamos mapear isso. Quais são os 4? Bom, no extremo você tem o que a gente chama de universalismo puro. A ideia de que Cristo morreu por todos, para que todos, sem nenhuma exceção, sejam salvos. Ok, então nessa visão não existe inferno, todo mundo vai pro céu no final. Exato. Só que essa visão contradiz muitas passagens bíblicas sobre julgamento final. Depois dela, vem a visão que a gente já falou. A arminiana. A redenção universal limitada. Isso, universal no propósito para todos, mas limitada na aplicação, porque depende da fé da pessoa. É a mais comum hoje, certo? E tem algo no meio do caminho, entre essas duas visões principais? Tem sim. É uma posição bem interessante chamada de universalismo hipotético. O pessoal também chama de amiraldismo. Amiraldismo. Essa é nova para mim. O que significa hipotético nesse caso? É tipo um plano A que não deu muito certo? É uma boa forma de pensar. A ideia é que, hipoteticamente, a morte de Cristo foi suficiente e destinada a todos. Esse seria o plano A de Deus. Certo. Só que Deus sabia que, por causa do pecado, ninguém ia escolher crer por conta própria.
Então, ele aplica uma graça especial, o plano B, que garante que só os eleitos de fato vão crer. A limitação não está no propósito da cruz, mas na aplicação da fé. Que interessante. É uma tentativa de juntar o melhor dos dois mundos. E a quarta posição fecha o espectro. Isso, que é a expiação definida, a visão calvinista que a gente já introduziu. A intenção e o resultado da cruz são um só: salvar, de fato, o povo de Deus. Ok. O debate hoje se concentra mais entre o arminianismo e o calvinismo. E a visão de que Cristo morreu por todos, como você disse, é super popular. Mas as fontes que a gente analisou levantam umas questões bem sérias sobre ela. Sim, objeções bem profundas. A primeira é que essa visão pode, sem querer, acabar difamando os atributos de Deus. Pensa no amor de Deus. Como assim? Fica parecendo um amor que tenta, mas não consegue salvar todo mundo. Um amor que pode ser frustrado pela vontade humana. E a sabedoria de Deus? Também. É como se Deus tivesse um plano para salvar todos, pagasse o preço altíssimo da vida do filho, mas o plano não se concretizasse. Uma das fontes usa uma analogia ótima. Qual? É como alguém que vai numa loja, compra um item caríssimo, paga no caixa e vai embora, deixando o produto no balcão. Você questionaria a sabedoria dessa pessoa, né? Totalmente. E o mesmo vale para o poder de Deus, imagino. Exato. Se no final das contas a salvação depende da decisão da pessoa, o fator decisivo é a vontade humana, e não o poder de Deus. A crítica é que isso tira o poder de Deus e o coloca na criatura. Mas a crítica que eu achei mais forte foi a sobre a justiça de Deus. A história da punição dupla. Ah, sim. Esse é talvez o argumento lógico mais forte contra a redenção universal. Explica pra gente como funciona. Funciona assim. Se Cristo lá na cruz pagou a pena pelos pecados de uma pessoa, digamos, do João, pagou tudo. E aí, no final da vida, o João vai pro inferno. O que acontece? Ele vai estar pagando pelos pecados dele. Exatamente. Ele vai estar pagando de novo pelos mesmos pecados que Cristo já pagou. A dívida está sendo cobrada 2 vezes. Deixa eu ver se entendi. É como se o juiz aceitasse que um amigo pagasse a minha fiança para me livrar da prisão e, mesmo com a fiança paga, o juiz me mandasse para a cadeia pelo mesmo crime. Isso! Nenhum sistema de justiça consideraria isso justo. Não faz sentido. A dívida foi paga ou não foi? Não pode ser paga 2 vezes. Precisamente. A pergunta é: como um Deus justo poderia exigir o pagamento 2 vezes? Ou Cristo pagou e a pessoa está salva, ou ele não pagou e a pessoa paga por si mesma. E além do caráter de Deus, as fontes também falam de um problema dentro da própria Trindade. Sim, porque a salvação é uma obra da Trindade, em perfeita harmonia. O Pai elege, o Filho redime essas pessoas e o Espírito Santo aplica essa redenção a elas. É um plano unificado. E na outra visão, essa harmonia se quebra? É que eles estão trabalhando com listas diferentes, sabe? O que é teologicamente bem problemático. E tudo isso deságua em questões práticas, né? Como a segurança da salvação e até a gratidão. Exatamente. Se a minha salvação dependeu da minha decisão final, a glória é dividida. Deus fez a parte dele, eu fiz a minha. E a gratidão? Por que eu deveria ser especialmente grato se Cristo fez por mim exatamente o mesmo que fez por Judas, que se perdeu? É um bom ponto. E a segurança? Se a morte dele não garantiu a salvação de outros que ouviram o Evangelho, como posso ter certeza que vai garantir a minha? Isso. As implicações são bem práticas. Ok, essas são críticas bem pesadas à visão mais comum. E isso me leva a perguntar: qual é a base bíblica para a outra visão? O que os textos dizem para sustentar essa ideia de uma expiação mais definida? A base é bem robusta e a gente pode organizar em alguns pilares. O primeiro é a própria linguagem que a Bíblia usa. Palavras como redenção, sacrifício, resgate, reconciliação. E o que essas palavras têm em comum? Todas elas implicam uma ação completa, uma obra realizada, e não só uma possibilidade. Pensa na redenção de Israel do Egito. Deus não apenas tornou a liberdade possível, Ele foi lá e libertou o povo. Ele redimiu. Entendi. A redenção, por definição, redime. O resgate liberta o cativo.
A linguagem é de algo que aconteceu de fato. Perfeito. O segundo pilar são os testemunhos bíblicos diretos. A Bíblia fala várias vezes de Cristo morrendo por grupos específicos. Por exemplo, Em João capítulo 10, Jesus diz claramente: eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ele não diz por todos os bodes e ovelhas. Em João 11, o texto diz que ele morreria para reunir os filhos de Deus. Em Efésios 5, Paulo diz que Cristo amou a igreja e se entregou por ela. ovelhas, filhos de Deus, a igreja. São termos bem específicos, não são termos genéricos. Exatamente. E terceiro pilar é a conexão da morte de Cristo com a nova aliança. O sangue de Cristo é o que compra as promessas da nova aliança. E quais são essas promessas? Promessas como: darei a vocês um coração novo, porei o meu espírito em vocês. Ou seja, a própria capacidade de crer e obedecer. Isso é crucial. Espera, então a lógica é que a morte de Cristo não só oferece salvação para quem tem fé. Isso. A morte de Cristo compra a própria fé e o coração novo necessários para que a pessoa possa crer. Ela garante o resultado final. Nossa, essa lógica é poderosa. Se o sangue comprou a promessa da fé, então a cruz garantiu a fé do seu povo. Isso me lembra daquele texto de Romanos 8, que as fontes citam. Romanos 8, 32. É a conclusão lógica de tudo isso. Paulo pergunta: aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Certo. Essa lógica só funciona se o grupo nós for um grupo que de fato vai receber todas as coisas. Se Cristo foi entregue por milhões que no fim perecem e não recebem nada, a promessa perde toda a força. Faz sentido. Mas aqui é onde a coisa pega para muita gente, inclusive para mim. E os versículos que falam de mundo e todos? Eu penso logo em João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Como essa visão lida com isso? Essa é a objeção número 1, sem dúvida. E a resposta está no contexto. A palavra mundo, em grego cosmos, tem vários significados na Bíblia. Pode ser o planeta Terra, pode ser o sistema de valores do mal. Ou pode ser outra coisa. Exato. Muitas vezes significa a humanidade para além das fronteiras de Israel, ou seja, judeus e gentios. Quando João 3,16 diz que Deus amou o mundo, o argumento é que o choque para a audiência da época não era que Deus amava cada indivíduo, mas que o amor dele agora incluía os não-judeus. Ah, então o mundo significaria que a salvação não era mais só para Israel, mas para pessoas de todas as nações. Exatamente. A salvação se tornou global, não local. O mesmo vale para 1 João 2,2, que fala da propiciação pelo mundo inteiro. Significa pessoas de todas as tribos e nações, não apenas judeus. E a palavra todos, como em 1 Timóteo, que fala que Cristo foi um resgate por todos. Mesma lógica. Contexto. No início do capítulo 2 de 1 Timóteo, Paulo manda orar por todos os homens. E ele especifica reis e autoridades. O contexto é sobre tipos de pessoas. Entendi. Então, quando logo depois ele fala do resgate por todos, o sentido mais natural seria por todos os tipos de pessoas, sem distinção de raça, classe, nacionalidade. Perfeito. O argumento é que todos na Bíblia geralmente significa todos os tipos, sem distinção, e não todos os indivíduos, sem exceção. Certo. Mas ainda tem uma questão prática. A pregação do Evangelho. Se Cristo não morreu por cada pessoa que está ouvindo o sermão, como é que o pastor pode oferecer o Evangelho a todos de forma genuína? Uma preocupação super válida. E as fontes dão 3 respostas. A primeira é que a mensagem do Evangelho não é Cristo morreu por você especificamente. A mensagem é: creia no Senhor Jesus e será salvo. A oferta é universal, o mandamento é para todos. Sim. E a promessa de salvação para quem crê é 100% verdadeira. Segundo, essa visão, na verdade, garante o sucesso da evangelização. O pregador sabe que sua pregação não será em vão, porque as ovelhas de Cristo infalivelmente ouvirão a voz dele e responderão. A missão tem sucesso garantido. Exatamente. E terceiro, a morte de Cristo tem um valor infinito. Ela é suficiente para salvar cada pessoa no mundo.
É como um banquete com comida suficiente para todos. A oferta para que todos venham é genuína. O fato de que o anfitrião enviou convites especiais e irresistíveis para alguns não torna o banquete menos abundante. Entendi. O estoque da salvação nunca acaba. Então, depois de tudo isso, a gente volta para aquela ideia de limitar a expiação. O termo expiação limitada soa muito mal, né? Parece que diminui a obra de Cristo. Soa péssimo. Mas o argumento que a gente viu vira essa ideia de ponta cabeça. Como assim? A visão arminiana, ao dizer que a expiação é ilimitada em sua extensão, ou seja, foi para todos, Sim. ela acaba, na prática, limitando o poder da expiação. Ela se torna uma obra que não salva ninguém por si só, uma obra que pode falhar e que depende do homem para ser ativada. Ela limita o poder da cruz. Enquanto a outra visão faz o contrário. Exato. A visão calvinista, ao definir a extensão da expiação, ou seja, para quem ela foi destinada, Os eleitos. ela afirma que o poder e a eficácia da expiação são ilimitados. É uma obra que realmente salva, que cumpre 100% do seu propósito, que garante a fé para recebê-la. A limitação não está no valor, que é infinito, mas no desígnio de Deus. É uma obra que não pode falhar. Então, o que fica é um paradoxo, né? Uma visão oferece uma salvação que é universal na possibilidade, mas limitada pelo poder de escolha do homem. E a outra, uma salvação que é específica no alvo, mas ilimitada no seu poder de salvar. Exatamente. A pergunta que fica não é qual visão limita a expiação, mas sim o que cada visão diz que a cruz de fato realizou. Foi um potencial para todos ou uma redenção eficaz para o seu povo? Gostou da nossa conversa? Então, para não perder nenhum dos nossos próximos estudos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações de novos conteúdos. E se você quiser se aprofundar ainda mais neste assunto, recomendamos a aquisição do livro que usamos como base para nossa discussão. O link está na descrição. Usando o nosso link de afiliado, você adquire um ótimo material e ainda ajuda este projeto a continuar. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. Até lá!